Olá, meninos! Hoje teremos então a última aula de membro inferior, tornozelo e pé, e a última aula do nosso módulo de locomotor. A gente vai começar então, primeiro entendendo a região do tornozelo. Aqui na figura nós estamos visualizando a vista anterior do tornozelo. E logo de cara a gente visualiza duas protuberâncias ósseas. A primeira é o maléolo medial relativo à tíbia e o maléolo lateral relativo à fíbula. Na região do tornozelo, nós temos a passagem de vários tendões de músculos que começaram na região da perna, mas que vão se inserir na região do pé. Então, nós temos aqui os tendões que são fixados nesta região por duas faixas de tecido fibroso, que são os retináculos. Então, nós temos aqui os retináculos superior e inferior dos músculos extensores, porque os músculos extensores são aqueles que estão na região anterior da perna. Além disso, temos aqui, então, agora, visualizando os tendões e entendendo os tendões, o primeiro deles aqui é o músculo do tendão, o tendão do músculo tibial anterior. Depois temos aqui o tendão do músculo extensor longo do hálux, e aí sempre que eu tenho dúvida de um músculo, o interessante é saber, né, onde ele está se fixando. Então eu visualizo muito bem aqui que ele está se fixando na região do hálux. E depois tenho aqui um músculo policaudado, que é o extensor longo dos dedos. Então, a gente visualiza aqui, né, esses vários tendões se dividindo para os diferentes dedos. Além disso, nessa vista anterior, eu ainda visualizo o único músculo do dorso do pé e que faz parte já do que a gente chama de musculatura intrínseca, que é um músculo, portanto, que começa e termina no pé. Este músculo aqui que a gente está visualizando, menorzinho, e que também está dando vários tendões para os diferentes dedos, é o músculo extensor curto dos dedos. Então, o extensor longo dos dedos, a gente lembra que começou na perna e terminou no pé, e o extensor curto dos dedos começa e termina no pé. Quando eu viro esse tornozelo, existem aqui algumas outras estruturas interessantes e importantes que vão passar perto dos maléolos. Então, a primeira aqui que a gente visualiza é esse grande tendão do tríceps sural, que é o tendão do calcâneo. Então, ele vem se inserir justamente aqui no osso calcâneo. Na região medial, eu tenho a passagem de várias estruturas atrás do maléolo medial. Então, eu começo aqui pelo tendão do músculo do tibial, agora posterior. Depois, eu tenho aqui o tendão do músculo flexor longo dos dedos. E aí, eu tenho um feixe vásculo nervoso em que vão estar a artéria e veias tibiais posteriores e o nervo tibial. E aí, por último, aqui eu ainda visualizo o tendão do músculo flexor longo do hálux. Então, todas essas estruturas passam atrás do maléolo medial. Já atrás do maléolo lateral, eu tenho dois tendões. Então, o tendão do músculo fibular longo e o tendão do músculo fibular curto. Bom, o tornozelo é uma articulação sinovial, então a gente precisa lembrar de todas aquelas características de uma articulação sinovial, então a presença de cápsula, líquido, e ela é uma articulação sinovial do tipo gínglimo. Então, como a gente está visualizando aqui no GIF, essa articulação formada pela pinça bimaleolar e pela região do tálus, é uma articulação que faz flexão dorsal e flexão plantar. Flexão dorsal quando eu coloco o pé para cima e flexão plantar quando eu coloco o pé para baixo, fico de ponta de pé. Então, esta é uma movimentação que é relativa exclusivamente à articulação do tornozelo. Quando eu faço movimentos mais amplos, inclusive do pé junto,
eu preciso das articulações que estão relacionadas ao pé. Mas o tornozelo, quando eu isolo o tornozelo ele só faz esses dois movimentos, flexão plantar e flexão dorsal. E aí a gente precisa imaginar que o tornozelo, ele é uma região em que eu tenho uma grande descarga de peso. Se eu tenho uma descarga de peso, essa pinça bimaleolar aqui, ela tende a se separar. E para que isso não aconteça, obviamente, além da passagem dos tendões e dos músculos, eu tenho também a localização de vários ligamentos, e esses ligamentos, eles são extremamente resistentes. Então, se a gente lembrar lá da aula anterior de perna, entre a tíbia e a fíbula, eu tenho uma membrana interóssea que é a chamada sindesmose, que é uma estrutura que vai ajudar na relação de posição entre a tíbia e a fíbula. Aqui, além disso, então, nós temos, por exemplo, ligamentos anteriores, posteriores, mediais e laterais. Esses ligamentos, nós vamos ver, né, eles têm sempre o nome dos dois ossos que eles estão ligando. Então, na região anterior, olha só, eu tenho tibio-fibular anterior, na região posterior, tibio-fibular posterior. Aí, se eu olhar esta figura posterior da região do tornozelo, eu tenho também ligamentos que estão na região medial e que vão formar o que eu chamo de ligamento colateral medial, ou também chamado de ligamento deltoídeo. E tenho aqui uma série de ligamentos que vão formar o ligamento colateral lateral. Então, eles têm partes. Por quê? Porque eu tenho aqui uma distribuição dessas partes entre diferentes ossos. Então, esses ligamentos, os colaterais, o colateral lateral e o colateral medial, eles vão aqui ajudar na resistência de movimentos de inversão e eversão. Então, neste caso aqui, quando eu tensiono as estruturas da região lateral, ou seja, o ligamento colateral lateral, eu estou fazendo um movimento para dentro com o pé. Então, é um movimento de inversão. E o contrário, quando eu tensiono as estruturas mediais, eu tenho um movimento de eversão. Então, esses aqui, por exemplo, são os mecanismos de trauma no entorse de tornozelo. Então, eu posso ter um entorse de tornozelo em inversão, e aí, como eu tensiono estruturas laterais, são elas que vão provavelmente estarem traumatizadas. E quando eu tenho movimento em eversão, são as estruturas mediais que vão ser tracionadas e que, portanto, poderão sofrer lesão. Vamos detalhar melhor aqui. Então, o ligamento colateral lateral, ele é formado por três partes. Talo fibular posterior, então aqui, região posterior. Talo fibular anterior e ainda tem um ligamento aqui, que é o ligamento calcâneo fibular. Então, esse ligamento que passa aqui por baixo dos dois tendões dos fibulares. Na região medial, desculpem, aqui eu preciso lembrar também dessas estruturas para a gente não confundir o que é ligamento e o que é retináculo. Então, os retináculos, eles têm um tecido muito próximo ao ligamento, mas eles, na verdade, eles têm a função de fixar os tendões para que esses tendões eles possam funcionar da melhor forma possível. Então, aqui eu tenho ligamentos e aqui eu vou ter, então, os dois retináculos, o superior e o inferior, relativos aos músculos fibulares. Bom, e na região medial, eu tenho o ligamento colateral medial, que também é chamado de ligamento deltoídeo. Esse ligamento, ele tem uma parte tibio-talar anterior, uma parte tibio-talar posterior, uma parte tibio-calcânea e uma parte tibio-navicular. Então, a gente visualiza aqui que parece um triângulo. E esse triângulo é um delta e, portanto, esse ligamento também pode ser chamado de ligamento deltoídeo como um todo, com essas quatro diferentes partes.
Em relação ao pé, primeiro a gente precisa lembrar dos ossos, né? Então eu tenho aqui o calcâneo, o talos, o navicular, o cuboide, os três cuneiformes: cuneiforme medial, intermédio e lateral. Além disso, eu tenho aqui os metatarsos e as falanges. Falanges proximal e distal na região do hálux e proximal, média e distal na região dos outros dedos. Esses ossos, eles formam diversas articulações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, articulações que são denominadas intertársicas. Intertársicas porque elas são relacionadas aos ossos do tarso. São essas articulações que ajudam no movimento de inversão e eversão. Então, se a gente imaginar que cada uma dessas articulações faz um pequeno movimento, a somatória desses pequenos movimentos acaba transformando um movimento maior, que é o movimento de inversão e eversão do pé. Depois, eu tenho as tarsometatársicas, então são essas articulações aqui. E as intermetatársicas, que são essas articulações que estão entre os ossos do metatarso. Essas aqui já são sinoviais planas, que têm somente aqui movimentos de pequenos deslizamentos. Depois, eu tenho aqui as metatarsofalângicas, então são articulações do tipo sinovial elipsóidea. E por último, as articulações interfalângicas, que são articulações sinoviais gínglimas, né? Porque eu faço somente flexão e extensão na região dos dedos. Existem aqui também duas outras articulações que estão muito relacionadas à cirurgia, por exemplo, que são articulações que a gente chama de Lisfranc e Chopard. Essas articulações, elas são então articulações que vão dividir regiões funcionais do pé. Então, por exemplo, aqui, essa articulação em azul, que é a articulação de Chopard, ela pode ser chamada de articulação mediotársica ou transversa do tarso. Então, ela separa o talos e o calcâneo das demais regiões do pé. E a articulação de Lisfranc é uma articulação que também pode ser chamada de complexo articular tarso-metatársico, né? Porque, na verdade, ele vai dividir toda a região do tarso do metatarso para frente. E aí, aqui a gente tem retropé, mediopé e antepé. Então, quando eu vou caminhar, por exemplo, eu primeiro coloco o calcanhar no chão, então retropé. Depois, eu vou para o mediopé e eu vou dar um impulso final com o antepé, né? Então, são as três regiões aí importantes para o funcionamento, a fisiologia da marcha. Uma curiosidade, essa articulação de Lisfranc, ela teve esse nome porque nas guerras napoleônicas existia um médico lá nos campos de batalha que realizava muitas amputações nesta região do pé, né? Então, quando os soldados eles tinham algum problema, principalmente, por exemplo, congelamento dos dedos e precisava fazer uma amputação no pé, ele amputava aqui neste nível, né, entre a região do tarso e a região do metatarso. E aí o pé, ele tem uma musculatura muito densa, né? São vários músculos nesta região. Para facilitar, a gente divide esses músculos, que são todos músculos intrínsecos, né? Começam e terminam no pé, na região do dorso e na região da planta do pé. E aí, como nós já falamos anteriormente, no dorso eu só tenho um único músculo, que é o músculo extensor curto dos dedos. Então, o músculo extensor curto dos dedos é o único músculo que fica nesta região do dorso do pé. E aí, quando eu vejo a planta do pé, a primeira coisa que a gente visualiza é essa grande aponeurose, um tecido resistente, uma fáscia resistente, e que vai ter uma importância grande na manutenção dos arcos do pé.
Então, não sei se vocês já ouviram falar em pé plano, pé cavo, né? Esses tipos de pé, que a gente chama hoje muitas vezes os tipos de pisadas, né? De pisada, eles estão relacionados a arcos que se formam nesta região e a manutenção desses arcos está muito relacionada a essa fáscia resistente que é a aponeurose plantar. Quando eu retiro a aponeurose plantar, eu passo a visualizar as camadas da região do pé. Então, didaticamente, esses músculos eles são divididos em 4 camadas. A primeira camada são 3 músculos. Então, o primeiro deles aqui é o abdutor do dedo mínimo, aqui o abdutor do hálux e entre eles eu vejo o flexor curto dos dedos. Obviamente, as ações desses músculos já estão descritas na própria terminologia deles. Então, os abdutores vão abrir os dedos e o flexor vai flexionar os dedos. A segunda camada são 2 músculos. Então, eu tenho aqui, primeiro, o chamado quadrado plantar. E como a gente viu lá na aula de mão, aqui eu também tenho lumbricais, que são músculos que têm as mesmas funções lá dos lumbricais da mão e que estão relacionados aos tendões dos flexores dos dedos. Na terceira camada, eu tenho o flexor curto do dedo mínimo. Depois, eu tenho aqui o abdutor do hálux com 2 cabeças. Então, eu tenho aqui, o adutor do hálux com 2 cabeças. Então, a cabeça transversa e a cabeça oblíqua. E tenho aqui, o flexor curto do hálux com a cabeça medial e a cabeça lateral. Então, aqui, né, um pouquinho mais para dentro, a cabeça medial e a cabeça lateral do músculo flexor curto do hálux. E por último, igual lá na mão, nós temos os interósseos, que são aqueles músculos mais profundos. E aqui nós temos também interósseos dorsais e interósseos plantares. Então, os interósseos dorsais são em 4 músculos, né? A gente visualiza aqui. E eles têm uma função muito parecida com a função dos interósseos na mão. Então, os interósseos dorsais, eles vão realizar a abdução dos dedos do pé. Eu tenho a flexão da falange proximal, então, porque eles estão inseridos aqui na base da falange proximal, e ainda tenho a extensão das falanges distais. Já os interósseos plantares são somente 3, eles vão realizar a adução do 3º, 4º e 5º dedo, porque eles só existem no 3º, 4º e 5º dedo. Além disso, a flexão da falange proximal e a extensão das falanges distais. Então, interósseos dorsais e interósseos plantares, né? Eles têm uma função muito parecida com os interósseos lá da região da mão também. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo módulo.